A questão da apneia no Brasil, né, ela ganhou uma certa repercussão a partir desse estudo Epissono, que foi feito pelo Instituto do Sono em 2007, né, e que provou para gente que 32,9% da população de São Paulo tem apneia do sono. Então, é um dos maiores índices mundiais, né, de apneia. E tem muito a ver com aquilo tudo que a gente conversou na outra semana sobre a privação do sono. Por quê? A pessoa que está privada de sono, ela vai ganhar peso, né? Então, isso tem muito a ver com a questão da nossa vida moderna. Então, por que ela ganha peso? Porque a pessoa que está privada, que não está dormindo direito, ela tem mais vontade de comer carboidrato. Então, ela fica na frente do seu celular, do seu computador, até muito tarde da noite. Então, aí, em curto tempo de sono, né? E comendo, né? E comendo porcaria. E aí a questão da apneia, o que é a apneia, né? Na verdade, a apneia são paradas respiratórias que acontecem durante o sono, durante a hora que... Não bem o sono, mas a hora que você deita, né? Essas paradas, elas têm pelo menos 10 segundos de duração. Né? A gente consegue ler essas apneias através da polissonografia, que é um exame que a gente faz no laboratório. E a pessoa pode tanto dormir no meu laboratório como dormir em casa. A gente tem essa opção da pessoa também dormir em casa com os mesmos aparelhos, o mesmo exame. E a gente consegue, através das cintas abdominais e torácicas, através de 2 aparelhinhos que a gente põe no nariz, a gente consegue ver a pessoa realmente parar de respirar. São paradas mesmo, ela deixa de respirar por alguns segundos. São paradas. E isso afeta a saúde. O grande risco da apneia, o que é? A maior parte é obstrutiva, aí a gente pode falar das causas, mas assim, o grande risco da apneia, na verdade, é morrer. Né? É a sobrevida. Por quê? Porque quando você para de respirar, o oxigênio vai lá para baixo. Tem gente que baixa muito, muito o oxigênio durante o sono. E assim, para você ter uma ideia, o oxigênio normal durante o sono é 92%, 93%, vai, 95%. Tem gente que vai para 50% de oxigênio. Então, o que o nosso corpo faz? Né? O nosso corpo, ele tem a função de oxigenar os órgãos nobres. Então, quais são os órgãos nobres? É cérebro, coração, rim, pulmão. O resto se lasca. O resto fica sem. Tanto que muito da apneia, por exemplo, está relacionado com a síndrome das pernas inquietas, que é quando a pessoa fica batendo a perna durante a noite inteira. Por que bate? Porque não chega oxigênio no músculo. Não chega oxigênio no olho. Hoje a gente sabe que tem casos de glaucoma e de catarata que estão relacionados à apneia. Né? Então, por quê? Porque esses órgãos periféricos, eles não oxigenam. Né? E você imagina isso acontecendo todas as noites durante não sei quantos anos. Os efeitos na saúde daí vem a longo prazo, né? Exatamente. Por exemplo, o maior choro do nosso coração, a falta de oxigênio, é a arritmia. Tem muita gente que tem arritmia e nunca fez uma polissonografia. A hipertensão refratária, né, que é quando a pressão fica alta. Então, a pessoa tem pressão alta, já toma 1 milhão de remédios e não consegue controlar. Isso é hipertensão refratária. Então, existe um aumento da pressão secundário à apneia. Por quê? Porque toda vez que o nosso oxigênio baixa muito, o nosso corpo nos desperta. Nosso corpo, ele fica em hiperalerta. Então, ele fica despertando a noite inteira. Por que ele nos desperta? Justamente para a gente respirar. Então, a noite inteira, a pessoa fica acordando. Essa pessoa não tem o sono ideal, né? O repouso que deveria ter ao longo da noite. Não, inclusive, a maior queixa que chega para a gente, na verdade, são as duas, né? É o ronco e o cansaço. Eu tenho paciente que dorme na minha frente, no meio da consulta. Né? Por quê? A pessoa está cansada. Ela não aguenta fazer nada. E aí a questão do peso também. Por quê? Porque a pessoa não tem aquela vontade de ir numa academia, de fazer um exercício. E aí ela vai ganhando cada vez mais peso. E né? a obesidade acaba agravando as questões de apneia. A obesidade é um acaba dos entrando num principais, círculo. Né? As 3 principais linhas aí relacionadas à apneia do sono é o sexo. Então, os homens, eles têm mais, né? A questão do peso, né? E a idade, né? São os 3 mais importantes.
Porque a questão idade, né? E isso é uma coisa super importante para a gente. Por exemplo, você tem um desvio de septo aqui do nariz, que é o que os otorrinos mais podem ajudar a gente hoje. Então, um desvio de septo com 20 anos não é nada. Com 40, acima de 40, a gente já tem um relaxamento de toda essa musculatura. Então, a língua vai lá para trás, o palato mole, que é onde está lá a campainha, vai lá para trás. Então, tudo isso vai para trás. Por que a gente não tem apneia quando a gente está sentado? Né? Então, você está sentado. Você para de respirar 10 segundos, o teu oxigênio não vai abaixar assim. Por que é só quando você está deitado? Porque existe um negócio chamado gravidade. Vem a força da gravidade, mais todo esse relaxamento. Por que o álcool piora a apneia? Porque esse relaxamento aqui é maior. Então, isso aqui relaxa e vai para trás. Existe um índice que a gente chama de índice de Malampati, né? Que é para a gente avaliar o tamanho da língua. E aí dá uma briga boa, né? Porque você fala, você é linguarudo, né? O paciente já se ofende. Então, não. Que o Malampati a gente pode fazer em casa. Você vai no espelho e você abaixa, abre e olha lá no fundo, né? Você não vê a amígdala, você não vê a campainha. Então, isso é um Malampati 3, 4. Isso é um risco maior de ter apneia. Outro risco muito importante, e é uma coisa que eu bato o olho, eu já estou acostumada a ver, a gente fica até traumatizado com isso, é a questão do pescoço curto. Então, quem tem pescoço mais curto tem um risco maior de ter apneia. Por quê? O homem, por exemplo, ele pode ter no máximo 43 centímetros de espessura no pescoço. A mulher, no máximo, 38. Tá? Passou disso, já há um risco. E a gente, com a idade, a tendência é a gente engordar. Então, isso aqui, ele vai aumentando. E isso vai pressionar. Então, esse índice pra gente, ele vai junto com aquele índice de cintura, né? Que a gente fala que mulher é 88 centímetros, homem no máximo 102. Por quê? Isso é a gordura visceral, que é a gordura solta. Né? Isso esses índices, eles chegam à conclusão avaliando ressonância. Então, a ressonância do pescoço, por exemplo, você olha, você vê aquele monte de gordura solta comprimindo via respiratória. Né? Imagina isso deitado. Aí começam os problemas. Tudo isso precisa ser observado e quem tem esses sintomas ou essas características corporais deve procurar o atendimento médico, né? Sim, principalmente o pessoal geralmente vai por causa do ronco, né? É o ronco que chama. Briga é feia. E é quem dorme com essa pessoa que percebe, né, doutora? Geralmente é o acompanhante. Não tratando a apneia é uma questão de sobrevida. Então, não é que você vai morrer dormindo, mas o seu rim sofre. Né? O seu pulmão sofre, seu coração sofre. Tudo isso sofre a falta de oxigênio cronicamente, que é a hipóxia intermitente, que a gente chama, né? Que é uma falta de oxigenação todas as noites. E quais são como é que é esse tratamento contra a apneia? De que forma ele funciona, doutora? Então, é assim, na verdade, é individualizado. Que nem eu falei para vocês, né? A questão do HERA, por exemplo, esse esforço respiratório que leva a um despertar, que é muito relacionado com o desvio de septo, por exemplo, aqui do nariz, né? Então, aqui isso é uma coisa que a gente olha muito, porque eu tenho mania de olhar para vocês, né? E isso não é, às vezes nem sempre é muito bom, né? Vocês assustam. Mas assim, que nem, por exemplo, a questão do nariz. A gente olha o buraco. Então, quando você entra no meu consultório, eu já olho para você e falo, peraí, pescoço curto, o buraco da direita é maior que o buraco da esquerda. Então, você já tem desvio. Consegue identificar lá. Aí a gente já pede a tomografia de seios da face para a gente já ver esse rosto. E dá aqueles desvios que só pela graça. Então, eu falo, vai lá para o otorrino resolve isso para a gente. Né? Hoje existe a fono do sono, né? Então hoje existe a fono do sono, a psicologia do sono, hoje existe o odonto do sono, que é uma área que cresceu muito, tem os congressos de odonto do sono. Por quê? O bruxismo, a questão aqui de prognatismo, quem tem, por exemplo, aqui muito para frente ou muito para trás, deve tratar, porque pode ter apneia. Então, tudo isso, né? E a gente lá no Instituto do Sono, a gente tinha um ambulatório só de alterações ósseas faciais. Então, a gente tinha muito isso. Aí trata, que nem o Down, né? A criança com síndrome de Down, normalmente, ela tem uma língua muito grande.
Então, hoje existem os AIO, que são os aparelhos intraorais, não só para o Down, mas para a apneia sim também. Então, assim, o pessoal, eles têm como retrair essa língua e aumentar esse espaço para passar o ar. Então, hoje, o tratamento ele tem mudado muito. O que acontece? O índice normal de apneia é até 5, tá? De 5 a 15, a gente fala em apneia leve. De 15 a 30, apneia moderada. E acima de 30, apneia grave. Dependendo do nível desta apneia, a gente já indica o CPAP, tá? O que são os CPAPs? Na verdade, CPAP é o nome errado. É APAP, é aparelho de pressão positiva. CPAP é o nome comercial deles. Tem o CPAP, tem o BiPAP e tem o servo-ventilator. Então, assim... Que é esse aparelho que está aqui hoje. São aparelhos, sim. Esse aqui é o CPAP, né? O CPAP... tem muita gente que tem resistência para usar, mas ele melhorou muito, né? Hoje as máscaras que a gente usa não são mais máscaras oronasais, são máscaras só nasais, então elas vão só aqui no nariz. Por que a gente não usa mais a oronasal? Porque a oronasal, ela fecha, ela colaba a laringe. Então, hoje essa pressão positiva jogada lá dentro, ela pode fechar a laringe. Então, hoje a gente não usa mais quase o oronasal. Tá? Hoje é mais fácil a gente usar a queixeira, que o pessoal anda comprando na internet, né? A história da queixeira, porque tem o costume de dormir com a boca aberta, mas o aparelho é o nasal. E vocês veem que assim, olha, é super, ele é de silicone, então não machuca rosto, nada. Esse daqui, essa parte do aparelho é um umidificador, então hoje não resseca mais nariz. Então, hoje a adesão ao uso desse aparelho aumentou muito. E é aquilo que eu falo, se eu te der um remédio, falar para você assim, olha, esse remédio vai prolongar sua vida, em 10 anos você não iria tomar? Né? É a questão do CPAP. A pessoa então, dorme com esse aparelho? Dorme com ele. O que ele faz? Ele não é oxigênio, ele joga uma pressão positiva lá para dentro. É que nem um ar, que nem um compressor de ar. Né? Geralmente os engenheiros que vão no consultório, eles querem entender. Eu falo, não, sabe compressor? Né? Que vai, o ar é isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai jogar um ar lá para dentro, que vai abrir as estruturas por onde não está passando esse oxigênio, porque esse oxigênio não está conseguindo chegar. O oxigênio consegue chegar. O que acontece? Hoje, esses aparelhos, eles vêm com cartão de memória, né? Esse cartão de memória, então assim, eu não preciso ficar fazendo polissonografia em você toda hora, o exame, né? O próprio cartãozinho de memória, ele vai mostrar pra gente como que tá ficando tua noite. Então, por exemplo, esses aparelhos, eles são automáticos, então eles são auto-set. Se você parar de respirar, ele vai aumentar sozinho a pressão. Existe uma rampa de pressão nele. Então, a gente estipula, nós médicos do sono, vendo a polissonografia, a gente estipula a pressão ideal para você, tá? E também tem alguns exames que a gente pode fazer com o aparelho junto para a pessoa saber quanto que ela tem que usar. Só que o próprio aparelho, ele vai subindo a pressão. E por isso é importante que essa máscara esteja muito bem ajustada, não esteja com escape de ar, porque ele também avalia a fuga. Então, quanto de ar que está escapando? Porque se começar a escapar ar, ele começa a subir a pressão sozinho. Então, por isso que é importante que tudo isso seja devidamente orientado, tudo após a realização de exames. Não se deve comprar soluções pela internet, não é, doutora? Isso eu sempre falei, porque esse papo está cheio para vender na internet, né? Mas tem que saber usar. Saber usar, com certeza. Ouvinte perguntando, mudança de estilo de vida ajuda? Por exemplo, se a pessoa é obesa e passa a fazer uma atividade física, mudar a alimentação para reduzir esse peso? Com certeza, né? Com certeza. Principalmente com relação àquilo que a gente sempre fala das normas de higiene do sono. Por exemplo, refluxo acorda, refluxo pode dar apneia. Entendeu? Existem algumas coisas que a pessoa mudando, que nem 2 horas antes de dormir não come nada. A questão de perder peso, né? Perder essa gordura solta, aquela gordura que eu falei da gordura visceral. Porém, eu tenho pacientes no consultório, vários, que chegaram a fazer, inclusive, a cirurgia bariátrica, a cirurgia de perda de peso, perderam aí 60, 70 quilos, mas continuaram tendo que usar o CPAP.
Por quê? Aquilo que eu falei da questão relaxamento de músculo. Então, esses músculos relaxando lá para trás, dependendo do jeito que é o rosto, né, da pessoa, Então, não consegue mais reverter. nem sempre consegue.